1 Timóteo capítulo 1. Nós vamos ler de início apenas um versículo, mas eu quero que você já tenha no seu coração. Talvez seja o versículo mais importante, mais significativo da sua história. O que mais precisamos saber? Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele é o resumo do Evangelho, é uma Bíblia condensada, é todo o Evangelho num único versículo. Nós queremos compartilhar sobre ele nessa noite, glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Então diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Glória a Deus. Vamos recebê-la em nome de Jesus, amém? Feche os olhos. Pai, nos colocamos diante do Senhor como ovelhas, ó Deus, como sendo discipulado pelo Senhor, para aprendermos, ó Deus, da Tua palavra e sairmos daqui desta noite com um desafio necessário para viver a vida cristã, ó Deus, de uma maneira saudável, ó Deus, na Tua presença, de forma que o Senhor se agrade. Por isso nessa noite, Pai, já abrimos, expomos os nossos corações, ó Pai, ao Seu olhar. Ó Deus, nós queremos passar pelo crivo do Seu olhar e sermos aprovados. É assim que oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se sentar, amados. Sabe, querido, todos nós somos pecadores. Todos nós que aqui estamos, todos nós merecemos o inferno. Todos nós. Não há um sequer que possa dizer que é justificado diante do Senhor e que merece a salvação ou merece estar diante do Senhor. Somos pecadores, esse é um grande ensino. Somos pecadores. Não há nenhuma condição de nós vivermos neste mundo por nossa força própria. Nós carecemos de Deus. O mal nos assedia. O nosso coração é cheio de iniquidade. Nós temos pecado de toda forma, de todo jeito. Pecamos a cada instante. Enquanto estamos até mesmo respirando, indo para a igreja, ou mesmo diante da palavra, no relacionamento familiar, aonde você estiver, você está pecando sempre, porque somos pecadores. Me lembro um dia que eu cheguei na igreja de Santo André, eu tinha levado um visitante naquela noite, e o pastor Edson abriu o culto, mais ou menos, a palavra dizendo isso, que nós somos pecadores, miseravelmente condenados, e nós não temos, na nossa natureza humana, nenhuma chance de chegarmos no céu, a menos que o Senhor use da sua graça e da sua misericórdia. Por isso ele dizia que somos pecadores, mas Deus nos amou, enviou o seu Filho, e nós precisamos então recebê-lo e aceitá-lo. Esse é o grande testemunho que nós precisamos aprender, precisamos responder e aprender nessa noite. Diz o versículo assim: fiel à palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo fala, já velhinho de convertido, 40 anos de ministério, entre pecadores, da qual eu sou o principal. Essa é a afirmação que ele faz. A igreja de Santo André era uma igreja evangelista, uma igreja que crescia assim, muito, congregações, novas igrejas, do meio da juventude saiu muitos pastores, sabe, o pastor Edson tinha uma tônica, santidade, a palavra dele era de evangelismo, missões e santidade. Eu nunca vi o pastor Edson pregar lei, mas toda a mensagem dele era voltada para a santidade de conduta, de sondar o coração, sabe, perceber se há algo errado e acertar diante de Deus, porque aquilo que nós não acertamos, nós não temos como receber a misericórdia do Senhor para nos perdoar e nos livrar daquele mal, se nós não reconhecemos, em primeiro lugar, que somos pecadores. É isso que ele diz. Então nós aprendemos lá essas 4 leis espirituais. Então diz assim, que você é pecador e você está afastado de Deus. Amados, eu não sei quanto tempo você tem de convertido.
Eu tenho 40 de convertido. Mas uma coisa que eu preciso lembrar todos os dias eu preciso lembrar, que eu sou pecador. Não importa o tamanho do pecado, não importa qual o pecado, não importa qual é, assim, a classificação desse pecado. Uns pecaram de uma maneira, outros pecaram de outra, eu peco de outra, e olhando para mim mesmo, me sinto verdadeiramente um pecador. Mas eu sei, a segunda lei diz assim: mas Deus nos amou, Ele nos amou, vendo a nossa situação, Ele nos amou. E o grande plano de Deus foi enviar Jesus Cristo, para que ali na cruz, Ele nos redimisse da condenação do pecado. Quando nós confessamos como o nosso Senhor e o aceitamos na nossa vida, a partir daí, Deus Pai já não vê mais a cada um de nós nosso pecado, mas vê sobre nós o sangue de Cristo. E quando Ele vê o sangue de Cristo, aí nós somos libertos da acusação do pecado. E já não precisamos pagar o preço pelo pecado, porque Ele vê que um dia confiamos no Senhor e entregamos nosso coração, e a partir daí nós somos pecadores, porém pecadores perdoados. Mas uma lembrança eu tenho que dizer, desde a hora que eu levanto todos os dias, eu tenho que estar percebido que o meu coração peca a cada instante. Ele é errado por completo. A Bíblia diz que o nosso coração ele é corrupto, terrivelmente enganoso. Quem os conhecerá? Há passagem da Bíblia que diz para que não ore por aquele povo, porque eles já estão designados para a condenação, porque não há neles reconhecimento da justiça de Deus e da palavra do Senhor, não há nele, na sua atitude. E o próprio Senhor diz: desiste deles, não pregue a eles, estão obstinados, o pecado permanece, a miséria está ali, há uma condenação, mas Deus não pode fazer nada, simplesmente porque não há um coração de reconhecimento do pecado, humildemente chegando diante do Senhor, pedindo perdão por aquele pecado, e recebe então a graça abençoadora do nosso livramento, do nosso perdão. Era isso que nós ouvimos lá na igreja, e aquela igreja cresceu. Outro dia eu disse aqui, nós não íamos em cinema, mas não era proibido o cinema, mas só que a palavra era tão forte em relação à nossa postura, que tudo o que podia ser errado, o contrário, a vontade do Senhor, a gente não participava, voluntariamente, não era algo exposto, pregado como lei, era uma conduta, uma via de regra. A gente vivia como que se autopoliciando, mas quando você via algo errado, não havia paz no coração, até que não acertasse o pecado, porque o pecado nos leva para a condenação. Eu sei, nós aceitamos Jesus um dia pela fé, recebemos a sua graça, percebemos a sua presença, sentimos que nós somos renovados, algo novo nasceu em nós, e de fato o Espírito Santo veio habitar em nós. Isso é, sabe, uma obra da graça do Senhor, mediante a fé. Mas passado aquele dia, no instante seguinte, para permanecer em santidade, caminhar de glória em glória, e ser achado santo diante do Senhor, é necessário que trate com o pecado do dia a dia, que carregamos na nossa mente, no nosso coração. Ele precisa ser tratado, reconhecido. Em palavras que dissemos, seja o que for, cada um tem a sua realidade, mas ele não pode permanecer oculto, porque nisso fica proibido, quase que impossível de receber a graça do Senhor, a graça abençoadora do Senhor, para que nos leve a ter vida cristã. Fica quase que proibido. Por isso, pode ser por isso que a gente vai, sabe, se esvaindo, você já não vai percebendo a mão de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus. Pode ser mesmo que alguma coisa o Senhor não pode fazer, porque há reconhecidamente um pecado que te inibe de estar na frente do Senhor, ou diante dele, ou do Senhor tocar. Pode ser que haja, mas se nós não entendemos
em primeiro lugar, que nós somos pecadores, nós não podemos receber a graça abençoadora do Senhor para nos conduzir diante dele na sua presença. Isso é muito importante. Isso dá para nós uma direção. Por exemplo, um dia, na frente da igreja ali em Santo André, chegou um moço no final do culto, já um homem, talvez 35, 40 anos, e ele chegou ali na frente da igreja muito apavorado. Ele estava assim, sabe, como que inquieto, e ele estava querendo, sabe, conversar com alguém. Ele estava numa aflição, se percebia aflição nele, sabe, era algo assim que a gente queria fazer algo, mas aquela disposição dele de inquietação era algo terrível dentro dele. Mas o jovem estava preparado, sabe, para falar de Jesus. E o que é que nós teríamos que falar? Que ele era um pecador, mas que Deus o amava, e se ele reconhecesse que Jesus Cristo era o seu Senhor e o aceitasse, ele teria o seu pecado perdoado e a sua vida transformada. Mas no meio daquele evangelismo, daquele cuidado, apavorado, ele saiu e foi embora. No outro dia de manhã, é notícia no jornal que uma pessoa se suicidou, e foi esse homem, isso foi no domingo, que no sábado havia matado 2 pessoas, a mulher dele e matado o amante dela, ali num bar perto da igreja. Ele cometeu o crime no sábado, no domingo estava na igreja, na noite do domingo ele tirou a sua própria vida. Por quê? Porque certamente, quando nós falamos que é pecador e que ele precisa de Deus, há como que algo embotado na mente que não compreende isso. E a igreja tem assim um costume muito grande de achar que está tudo bem, mesmo que não está bem. Pastor Edson disse o seguinte: você está bem, se alguém disser que está bem, isso não está tudo mal, porque o desafio para a santidade é contínuo, todos os dias, chegar em humildade diante dele, pedir perdão e receber a graça, a bênção do perdão do Senhor, e sentir aquela alegria de que você agora está livre daquela acusação. Então era isso que aconteceu com esse moço naquele dia. E nesse versículo temos aqui 5 verdades, bem rapidinho, 5 verdades. A primeira verdade que diz o versículo, em primeiro lugar, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Jesus veio ao mundo não para condenar. Ele não veio ao mundo apenas para experimentar, sabe, ter uma experiência nova. Não foi uma aventura. Ele não veio para acusar ninguém. Ele veio com toda a autoridade para salvar a humanidade, salvar do seu pecado original, mas também salvar dos teus erros de todos os dias. Há salvação no Senhor. Por que essa dor? Por que essa miséria? Por que essa acusação? Por que essa postura? Nós entendemos que um dia nós recebemos o Senhor, mas como se fosse algo do passado. Mas Ele veio este mundo para salvar pecadores, uma classe como nós que aqui estamos, difícil, miseravelmente condenados. Somos assim, é verdade, fazemos parte disso, mas diz aqui que Ele veio exatamente para salvar homens como eu e você, homens na nossa situação. Ele veio trazer salvação. Para isso é que foi destinado a sua missão. Ele não veio aqui para nos ajudar a ser boas pessoas. Ele não veio aqui para dar para nós um caminho, para a gente se aprumar, de alguma maneira Ele pegar na nossa mão e conduzir-nos durante a vida cristã. Ele não veio para nos colocar de pé. Ele não veio para dar uma força para você conseguir viver. Ele veio para te salvar. É diferente. Ele vai para entrar na tua história e acabar, sabe, com essa acusação do inferno, não para te dar uma força, mas para te livrar. É essa a função dele. Foi para esse o propósito da sua existência. Não foi apenas para te ver e saber que você é pecador e cheio de falha, e caminhando junto durante um bom tempo, não. Ele veio para entrar num momento
na história da sua vida, para te livrar de toda acusação do inferno, do mundo e do pecado, para fazer isso, e faz hoje. Essa grande questão não foi no passado, não foi quando você conheceu Jesus, é para hoje, porque muitos estão entristecidos, porque muitos estão distantes. Onde está o ânimo? Onde está a força no coração? Onde está a disposição? Aonde foi o nosso ímpeto de conhecer a Deus e compartilhar da sua palavra? O que está impedindo é pecado, mas se eu não reconheço que sou pecador e preciso da misericórdia, a minha vida vai continuar a mesma coisa, por muito tempo. Esse é o grande engano, precisamos lembrar. Sabe que pode ser, você tenha um tipo de um pensamento agora, de que eu estou falando uma redundância, que você já sabe, desde o primeiro dia você sabe que você é pecador, mas amado, nos esquecemos, acostumamos com o pecado, o pecado nos leva para a letargia, ele inibe os nossos passos, ele fecha a nossa boca, ele nos oprime. Como a pastora Margot disse, muitos estão caminhando para a depressão, algo está acontecendo. O Senhor veio para salvar, veio para libertar, mas eu esqueci que Ele faz isso. Eu achei que um dia Ele foi bom, mas é para fazer exatamente hoje toda a sorte de pecadores. É isso que o versículo diz. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Interessante. É para salvar todos os dias. Mas pastor, eu acho que na média eu estou bem. Eu acho que eu não sou como os demais. O senhor está vendo, eu estou aqui na igreja, hoje eu vim. Quer dizer, legal. Eu acho que eu não sou mais como no passado. Alguma coisa em mim mudou. Mas amado, eu conheço o meu coração. Você conhece o seu coração. Há coisas que precisam ser arrancadas lá de dentro. A coisa tem que ser transformada na sua raiz, tem que ser extirpado da nossa história, a nossa mente precisa ser modificada, renovada, mas eu esqueci. O que é que eu esqueci? Que Jesus é o nosso Salvador. Eu vejo Ele distante, vejo algum momento, em algum lugar, de repente eu ouço falar de Jesus, tanto ensino, tantas coisas a respeito dEle, mas eu esqueço que na miséria que eu vivo hoje, às vezes com meu coração entristecido terrivelmente, eu esqueço que Ele pode entrar na minha história agora, e trocar o meu coração agora, porque Ele veio este mundo para salvar pecadores, pessoas como nós. Não foi para gente especial, não foi para uma classe, para uma raça, para um país. Ele veio buscar pecadores, e pecadores sou eu sei que sou, eu sou muito pecador, pergunta para Margot quantos erros eu tenho, quantas vezes explodo, às vezes fico quieto, às vezes uma série de coisas, mas se eu não reconheço, e vou com o meu coração quebrantado, buscando a misericórdia do Senhor, eu não recebo a bênção dessa libertação, sabe, da remoção dessa atitude minha, da minha postura. Por quê? Porque Ele veio para pecadores, e se eu não vejo que sou pecador, não tem como o Senhor usar de misericórdia. Ele usou de misericórdia quando te trouxe, mas Ele usa de misericórdia para trocar o seu coração, para você ser outro, para ter vida de fato, para avançar. Por isso esse versículo é muito importante, quando eu reconheço que Ele está exatamente aqui hoje, para remover essa podridão que brota no nosso coração. Desculpa se eu estou sendo grosseiro, mas eu quero ser. Queria pintar com cor muito viva essa realidade. Somos pecadores, sabe? Nós podemos ser mudados e transformados se reconhecemos onde erramos e confiamos que Jesus é o nosso Salvador, não só da condenação eterna, mas nos salva dessa injustiça que brota dentro de nós, desse pensamento ruim que brota dentro de nós.
sabe, dessa acusação terrível, da nossa letargia. Meu Deus, é como se a gente estivesse sendo enredado cada dia. É como se de repente você quer reagir, não consegue mais, não consegue reagir mais, porque o pecado vai escravizando, até que a gente não tenha força mais nenhuma. E de repente, fazer algo para o Senhor é tão difícil, é tão duro, é quase que impossível. Aonde está essa barreira? Qual é a raiz? Pecado não confessado. Mas qual o pecado? Intenção do coração. Não é pecadão, sabe? É intenção, motivação, coisas que foi sendo destruídas ao seu tempo. Isso é pecado, precisa ser tirado, tem que ser extirpado. Mas como e quem? Jesus veio a este mundo para salvar pecadores, gente como nós. Talvez não seja para você, mas com certeza é para mim, totalmente para mim, sabe, eu sei que é para mim. Preciso dessa salvação, preciso trocar o meu interior, preciso mudar meu pensamento, há tanta coisa, mas até quando eu vou esperar? Até quando cair no meu coração de fato, que Jesus pode me salvar, que Ele veio com esse propósito a esse mundo, salvar pecadores. Glória a Deus. Só um glória a Deus. Está muito duro. Segundo lugar, amados, que a gente pode pensar também, mas continuando, sabe, se nós não tivéssemos pecado, sabe, não haveria necessidade nenhuma de Jesus ver esse mundo, não haveria. Se Ele veio para essa função e reconhece que nós não temos, para que crer nele? Para que aprender dele? Se Ele veio exatamente para isso, exatamente para essa função, que pessoas que precisam de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Conversei esses dias com um amigo meu que eu gosto demais, admiro demais, tenho maior admiração por ele. Já é um senhor inteligente, estudioso, gente muito boa, sabe, mas assim como eu também no passado, antes dos 25 anos, fazia o que fazia, eu não tinha nenhuma convicção de pecado. Para mim estava tudo certo, nenhuma acusação, até que um dia o Senhor usou de misericórdia e pela sua livre vontade, a soberania dele, escolheu salvar, e de repente colocou no meu coração o temor do Senhor, e no meio daquela experiência toda, meu coração foi cada dia mais vendo o meu pecado diante do Deus tão grande e tão santo. Aí a necessidade era de arrependimento, sabe, de dobrar o joelho, pedir misericórdia, sabe, diante de uma santidade como o Senhor, tinha que ser mudado, buscava misericórdia. É assim, irmãos, é assim para nós também, hoje, sabe, Jesus, Ele viveu com pecadores, Ele andou com pecadores, Ele amou pecadores, Ele comeu com pecadores, e com um pecador Ele foi crucificado, e com um pecador perdoado Ele adentrou os céus. Jesus veio para viver conosco, para andar ao nosso lado. Ele não está distante. Talvez você tenha assim um sentimento de que você, sabe, é muito pequeno, e de repente você não merece, sabe, assim, experimentar algo de Deus. Não merecemos. Só que tem uma questão: Ele veio exatamente para fazer isso, e é para nós, gente como nós. Glória a Deus. Apocalipse 5:9 diz assim: porque tu foste imolado, e com o teu sangue redimisse para Deus gente de toda a raça, toda a língua, povo e nação, gente do mundo todo, por todo o tempo, sabe, Jesus morreu, foi imolado para redimir-nos do pecado. É isso que Ele veio fazer, de maneira que troca o seu coração,
Confie nele, confie nele, ele veio para isso. Jesus conviveu com o Pai no meio da glória, era um ambiente maravilhoso, ele estava lá, mas a maior glória de Jesus é que ele morreu por pecadores. A glória dele é essa, ele veio cumprir esse propósito e cumpriu, por isso ele é adorado, por isso seu nome é glorificado, louvado nos céus, porque ele salvou a humanidade. Por que isso não seria para mim e para você? É para nós, mas pastor, para mim sim, se você é pecador, é para você que ele veio, e às vezes especialmente para você, um Jesus todinho para você, com todo o sacrifício, foi por você, simplesmente porque você reconhece que é pecador. Segundo lugar, a necessidade da nossa salvação, diz o versículo, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Reconhecemos que somos pecadores, mas reconhecemos que nós precisamos de salvação. Amado, não tem jeito para nós, não tem jeito, você não consegue ficar bom, você não consegue melhorar, não está nada em você, sabe, que vai agradar o coração do Pai, nenhum senso de justiça própria, nada que você possa fazer, ninguém pega Deus de surpresa. O que precisamos é de salvação, e Jesus veio a este mundo para pecadores, para salvar, não para condenar, não para acusar, veio para salvar. Imagina se Jesus olhasse para nós, lá do céu, e de repente ele viesse visitar-nos aqui com toda a sua glória, com aquela presença maravilhosa da sua glória, na qual diante dele nenhum pecado fica, ninguém resiste estar diante dele, mas ele vem, mas não destrói ninguém cai perdido, ninguém morre por conta do pecado. Jesus morreu, e você é aceito, porque ele veio para salvar. Precisamos de salvação, essa é a segunda missão que ele veio. João 3,17 diz assim: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que função, irmãos, nós que não temos nada, mas de repente alguma coisa que a gente conquista, a gente acha que é bom, sabe, a gente acha que, nossa, tá demais. Ele é o Rei de toda a glória, o Senhor da criação, ele viveu com Deus, na presença de Deus Pai, ele criou todas as coisas, mas ele tinha uma missão muito grande, intensa, maravilhosa, plano de Deus, salvar o homem, mais do que criar estrela, é mais do que ter poder e autoridade sobre matéria, é muito mais. Isso é Deus, ele faz, mas o coração do homem, que o reconhece como Senhor, ele se apresenta como Salvador. Salvação, amados, precisamos de salvação. Eu disse que esse versículo é muito simples, mas é um versículo que tem que ficar na nossa mente por toda a nossa história. Em 40 anos de ministério, já ouvi muita coisa, os irmãos ouvem, durante a semana, mensagens, os irmãos estão conosco, tudo que é pregado é valioso, mas se eu não entender que Jesus é para mim, que Ele veio só para mim, que Ele veio cuidar de mim, muito do que nós aprendemos, de repente se perde, e pode não significar nada. É necessário que o coração participe, não apenas a mente, o conhecimento, é necessário que o coração participe também. Há uma doutrina, amados, que diz assim, sabe, olha, você não é convertido, mas não preocupa não, porque o teu dia vai chegar, uma hora Deus fala contigo, sabe, uma hora Deus move o seu coração, seja agora, seja daqui a um tempo, ou quem sabe você ficar lá no leito da morte, a enfermeira, o seu companheiro de quarto,
vai falar de Jesus para você, e seja aquele dia da sua conversão, não hoje, o dia vai acontecer, um dia, e fica esperando um dia que a água se mova. O judeu falava assim: quando se mover a água, você coloca ali os seus pés, você recebe a bênção quando se mover. Mas Jesus vem e fala assim: hoje, toma o teu leito e anda. Para que ficar nesse pecado? Toma o teu leito e anda. Vamos frutificar, vamos crescer, vamos se envolver, vamos deixar de ser descrente, vamos acreditar. Estava falando agora há pouco, eu acho que esse ano vai ser maravilhoso, por Deus, como eu estou falando, assim eu sinto, vai ser tudo novo, uma grande renovação, se eu sair dessa posição e vir para essa outra, aonde Deus repousa sobre a minha vida, e troca a minha natureza, e me dá a chance, sabe, de viver diferente, não preso no passado, aquele pensamento terrível do passado, aquela atitude desgastada do passado. Se você não tem força, toma o seu leito e anda hoje, é força que você precisa para mudar toda a história, a sua, a de outro que está ao teu derredor, se simplesmente cremos que Ele veio para salvar a cada um de nós. 3,18 fala: e é salvo no mesmo instante, porque diz o versículo: o que nele crê não será condenado. Não será condenado. Amado, eu quero dizer também, assim como há uma doutrina que diz espera que um dia Deus vai fazer, há uma outra terrível que diz assim: você tem que ser bonzinho, se permanecer bonzinho, porque se for bonzinho, quando Jesus voltar, você vai. Se você não for, você não vai. Também está errado. Nós não estamos mais condenados. Não há condenação para aquele que crê. Eu não quero um Jesus pela metade, um Jesus que acorda de pé esquerdo, um Jesus que é mal-humorado. Ele veio para salvar, de uma vez por todas. Então sai dessa posição, toma outra posição. Igreja de Cristo é diferente de muitas coisas que estamos vivendo. Igreja é igreja. Às vezes nós somos nós, mas nós precisamos ser igreja, cada um de nós. Igreja avança, igreja não anda de lado, não tem retrocesso. Igreja tem um Salvador que te liberta por completo, na qual o pecado já não tem mais domínio, na qual o mundo já não faz mais pressão. Ninguém pode destruir. Ele veio salvar pecadores. É isso que ele veio fazer, nos salvar. E essa salvação a todos sempre. Ele disse em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Então o Evangelho, esse segundo parágrafo é assim: crê no Senhor Jesus e você será salvo. Crê. Uma palavrinha tão pequena, é um negocinho de nada. Crer é um negocinho, uma coisinha. A Bíblia tem 1 milhão de palavras, mas tem uma bem pequenininha. Se você crê nessa pequenininha, no valor que Deus dá, a tua fé, que é uma semente, vai se transformar num lindo bosque, num grande bosque, porque é pela fé. Sem fé é impossível. Mas se você aplicar o seu coração e crer que você é pecador, que reconhece o pecado, que Jesus veio para te salvar, amado, pela fé, você troca a sua história. Você apaga esse passado, tira esse enrosco. Uma vez eu pequei feio. Pequei no seguinte sentido: eu estava envolvido na igreja há 25 anos, fazendo tudo que estava ali a minha disposição, assim, ao meu alcance, envolvendo com tudo. Eu me converti em abril, em setembro, a igreja começou sendo destruída, precisava de mutirão, eu ia todo dia. Qualquer instante eu estava lá. Sábado, domingo, tinha lá o futebol, mas no horário eu estava lá. Sabe, mais um dia, e também o que eu ganhava, estava tudo comprometido. Com missionário, com oferta disso, daquilo. E um dia eu falei para o Senhor, sabe,
Senhor, eu vou dar um tempo. Eu vou pensar mais em mim, vou guardar um pouco de dinheiro, afinal de contas eu sou novo, e também não vou me envolver muito com a igreja assim, porque eu não tenho mais folga, nem um dia de folga. Jesus sumiu. Ele não atendeu. Quando eu fui falar com ele de novo, eu não o vi. Eu ia ler a Bíblia, não lia nada, era uma revista, um negócio frio, letra, só letra. Mas o dia que eu disse, isso não pode ficar assim, Senhor, desculpa do que eu falei, não é assim, Senhor, me perdoa, misericórdia. Aí eu ia pegar, ler a Bíblia, nada, e nada. Chegou um dia no quebrantamento, o Senhor fala nessa noite, eu estava na cama, o Senhor fala comigo, move a situação, porque eu não aguento mais. É como se ele dissesse, sim, agora eu te conheço, sei quem é. Irmão, literalmente, pensa numa coisa literalmente, eu comecei como que arrancar, sabe, é como se eu tivesse plastificado, tinha uma capa cobrindo inteiro, você sai, tira do pé, da cabeça, tudo aquele negócio, que eu me sentia debaixo de uma escravidão, tinha que sair aquela casca, terrível casca do pecado, tinha que sair, até que me senti livre de novo, lendo a Bíblia, ela começou a comunicar de novo, mas não foi sem a humilhação e sem reconhecimento de que Ele é Deus. Amado, não podemos esquecer disso. Nós não damos conta de nós mesmos. Você não vai vencer em coisa alguma se nós andarmos sozinhos segundo o nosso entendimento. A nossa mente é falha, a nossa mente não pensa certo. Não confie em si mesmo, mas se confiar em Jesus e crer, Ele adentra na sua história e muda toda a sua estrutura de vida. Você passa a ser uma nova criatura por toda a vida, não só no instante lá da sua conversão. Agora, a quem devemos nossa salvação? Aqui diz que fiel é a palavra de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Cristo significa enviado. Jesus, salvação. Cristo foi enviado, ungido. Quero te dizer que o Cristo que te visitou, Ele é ungido por Deus. Não é um Jesus, um homem diferente, um homem bonzinho, um homem com outro costume, com uma palavra, sabe assim, nova. Não, Ele é ungido de Deus. Ele é ungido e foi enviado. E você o recebe como alguém ungido, que tinha autoridade para te transformar por completo. Ele era ungido para essa função, ele veio nessa força, ele não é um qualquer, como alguns pensam, Jesus meu amiguinho, Jesus meu coleguinha. Ele não é um coleguinha apenas, ele não é o rapaz ali do açougue, ele é ungido de Deus, na força e no poder de Deus, para tocar a tua vida e gerar uma nova experiência com Deus, uma transformação completa, ungido nessa direção. Ele é ungido de Deus, enviado por Deus. Quando ele chegou na sinagoga, a primeira vez que ele entrou na sinagoga, já se apresentando como Jesus, Salvador, ele disse assim, Isaías 61:2, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, ele fala, para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para restaurar quem está com o coração contrito e apertado, proclamar a todos que estão cativos e colocar em liberdade, restaurar a vida de cegos, aqueles que não veem espiritualmente, e pôr em liberdade quem está oprimido, e também anunciar que esse é o tempo aceitável que você pode transformar a sua história. Ele veio fazer isso, era ele que estava ali, ele tinha essa função. Então todo o plano de Deus se resume, sabe, a isso. E ele diz também que Jesus é o Salvador.
Ele é o Salvador. Ele não é bonzinho, ele não é bacaninha, ele não é alguém inteligente, ele não é alguém novo que você nunca viu, ele não é excelente em muitas coisas que a cultura humana pode colocar, simplesmente ele é o Salvador. Se ele não serve para salvar, sinceramente, não vai servir para nada, para nós nem nada, sabe nada. Você pode conhecer a história, você pode saber muita coisa sobre Jesus, mas conhecer o Salvador é uma experiência própria, sua, natural, para você viver. Ele é teu Salvador, Jesus pessoal, não impessoal. Diz ainda em versículo, sabe, em quinto lugar, ele fala assim, Paulo fala, né? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Ele é Salvador pessoal para mim. Talvez agora pode pensar, Paulo exagerou, porque ele foi um homem usado por Deus, cheio de dons e talentos, homem maravilhoso, cheio de graça, de autoridade. Ele é um homem perfeito, uma pessoa assim, Paulo é essa pessoa assim, mudada por Deus de uma maneira perfeita. Ele foi usado para escrever a Bíblia e tantas coisas, mas ele fala de todos, eu sou o principal. Aí você fala, mas Paulo, espera aí, você é convertido. Eu li a história que você se converteu lá no caminho lá de Damasco, mas aquilo foi uma experiência, mas o que estou dizendo para você, 40 anos depois que eu me converti, dentre os pecadores, eu sou o principal. Mas Paulo, você não pecou mais que eu pequei mais. Só que Paulo fala assim, eu sou o principal, porque eu vejo o pecado em mim todos os dias. Eu quero fazer coisa boa, não consigo. O mal que eu não quero, eu faço. Eu sou principal porque eu conheço o Senhor e a glória do Senhor, a santidade. Eu conheço o Senhor, quem o Senhor representa. E a minha resposta, diante desse Deus maravilhoso que o Senhor é, eu erro toda hora. Eu não correspondo. Cada hora eu estou pisando na bola. Eu não faço tudo que o Senhor me pede. Nem estou comprometido tanto assim quanto eu deveria, uma vez que eu te conheci. Eu sou o principal. Sabe, amado, guarde essa frase. O homem santo vê o seu pecado. O homem santo vê o seu pecado. Ninguém pode se basear em justiça própria. Paulo fala, eu sou maior deles. Paulo podia estar exagerando, não importa, é como ele se sente. Pensa se você peca, amanhã você peca de novo, peca a mesma coisa, peca outra coisa, daqui a pouco eu sou pecador e sou o maior deles. Meu pecado está sempre diante de mim. Ele fala assim, dentre os pecadores, eu sou um principal, mas só que assim, ele tomou posse desse Jesus que é o Salvador, e confiou inteiramente nele, e quando ele confiou, ele se humilhou. Amado, você não chega diante do Senhor sem humilhação, não é se colocar ali debaixo de um castigo, não, é com o coração quebrantado. Esquece que essa questão é a hora que eu quero, do jeito que eu quero, não é assim. Deus é uma pessoa, Ele te conhece, Ele pensa, Ele tem raciocínio, Ele tem vontade, Ele sabe a postura que você tem. Em cada oração que a gente faz, é melhor começar com boca no pó. Não chega diante do Senhor de qualquer forma. Paulo fala, eu me humilhei, e só me senti bem debaixo dessa humilhação. Foi ali que o Senhor me tocou, ali que eu conheci, quando eu fiquei 3 dias cego, sem ver absolutamente nada, foi o tempo que ele teve ali para encontrar o Senhor. Ele falou assim, eu sou o principal dos pecadores. Sabe, amado, nós já aprendemos o suficiente durante a vida cristã,
que te faz, a você e a mim também, eu também sinto isso, já caminhamos um pouco, conhecemos a palavra, enfim, pega a aula do CME nosso, quanta coisa bacana tem ali, assiste mesmo, você cresce todos os dias, mas de tudo que você pode resumir na sua vida, não se esqueça de que você é um homem de uma natureza humana e que está diante do Senhor da glória, que é todo poderoso e que criou todas as coisas, inclusive você. A nossa mente, ela se conforma com uma oração, mais ou menos, apenas repetitiva. A nossa mente acha que está bom. Só que assim, o Senhor vai analisando, Ele vai analisando, Ele vai vendo que história é essa, vai vendo onde nós estamos chegando e como nós estamos chegando. Nós temos que perceber, amados, que ainda que convertidos, nós precisamos caminhar de glória em glória, que é de arrependimento em arrependimento, de contrição em contrição, de sujeição em sujeição. Ele é Deus e nós somos homens. A igreja é de Deus, não é de homem algum, é de Deus, é de Deus. Nós estamos aqui reunidos, mas nós não pertencemos uns aos outros, pertencemos a Deus. E se pertencemos a Deus, nosso relacionamento aqui no vertical, no horizontal, ele é perfeito, segundo o Senhor sonha e planeja. É de harmonia, é de comunhão, algo assim, é de bênção. Paulo reconhece exatamente isso, sabe? Que essa é a vida dele. Velho, quem me livrará do corpo dessa morte? De todos os pecadores eu sou o principal. Ele vai vendo, isso não é vida de miséria, sabe, irmão? Isso é vida de vitória, porque eu penso que a graça salvadora do Senhor, ela veio sobre nós num dado instante, mas toda vez que você aplica a fé em amor, em submissão a Deus, Ele responde com graça. A graça que te toca, te move, te leva para frente. Graça é unção sobre a sua vida, mas ela vem sobre pessoas humildes, que sabem se portar diante dEle, quem o reconhece, aí Ele te abençoa. Por isso que a vida não é, sabe assim, para ser empurrada, e nem se humilhar, é se sujeitar, como um coitado, não é, é você estar ali, Ele te levanta com autoridade, você percebe a sua presença, aí você caminha a vida cristã, mas não tem salvação sem arrependimento, e não tem unção de Deus sem quebrantamento, e não há glória do Senhor sem passar pela morte. Você precisa morrer e ser sepultado, para você ressuscitar juntamente com Cristo, em novidade de vida. A vida cristã é mais do que eu imagino, é mais do que ouvir, de tudo que nós podemos ver. Esse versículo é um resumo do Evangelho, é um resumo do Evangelho. Você é pecador, Deus te ama, Jesus Cristo veio ao seu encontro, você precisa aceitá-lo em humildade. E aí ele diz, para concluir, fala assim: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Você imagina que o apóstolo Paulo, ele está instruindo o seu discípulo Timóteo contra alguns judeus que estão adentrando na congregação e falando da lei. Só que Paulo fala assim, eles falam da lei que é boa, mas fala de modo errado, não dê crédito para eles. Aí ele poderia dar um ensino muito grande para Timóteo, para combater aqueles que criam na lei, mas todo o ensino que ele deu é isso que nós lemos, exatamente isso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, da qual eu sou o principal. Não precisamos mais nada, absolutamente nada,
se a gente entender no coração. Aí não tem heresia, tem doutrina, tem nada, não tem o mundo, ninguém pode te destruir, se nós cremos conforme Paulo instruiu aqui Timóteo. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu entendo que os irmãos na célula, compartilhando, vocês terão oportunidade, sabe, de exemplificar muita coisa, o que isso significa. Até mesmo contar a sua experiência, sabe? Mas eu queria te dizer, para você crer em Jesus imediatamente. Creia já. Mas eu creio, tá bom. Mas é a ação dele em resposta ao que você crê. É muito mais. É necessário ter coração quebrantado diante dele e deixar Deus ser Deus. A partir daí, amado, tudo se esclarece, tudo fica muito melhor. Deixa Deus ser Deus na sua vida e trabalhe no seu coração. Amém.